Há momentos na vida em que algo começa a mudar sem fazer barulho. Não é um evento visível, nem uma decisão anunciada em voz alta. É mais parecido com uma percepção que se forma aos poucos, quase como um cansaço lúcido. Um ponto em que a pessoa percebe que continuar suportando certas coisas exige mais energia do que ela realmente tem. Não se trata de raiva nem de desistência. É uma clareza silenciosa que surge depois de muito tempo insistindo em permanecer onde já não se sente inteira. Essa clareza costuma vir acompanhada de uma pergunta interna, difícil de ignorar. Não é exatamente o que devo fazer, mas algo mais simples e mais profundo. Até quando vou continuar assim? Carl Jung observava que aquilo que uma pessoa tolera sem consciência não desaparece, apenas se desloca para regiões mais profundas da psique. E quando isso acontece, essas experiências passam a agir de forma indireta, moldando comportamentos, escolhas e relações sem que se perceba claramente a origem. É assim que muitos permanecem em lugares que já não fazem sentido. Relações que pedem silêncio constante, ambientes que exigem adaptação contínua, papéis que foram assumidos para agradar, não para expressar quem se é. No início, isso parece apenas maturidade ou responsabilidade. Com o tempo começa a pesar. O corpo sente antes da mente entender. Um cansaço persistente, uma inquietação sem nome, uma sensação de estar sempre se ajustando, mas nunca descansando por inteiro. Na psicologia analítica, esses sinais não são vistos como fraqueza ou falha pessoal. São compreendidos como tentativas do inconsciente de trazer algo à consciência. Não como um aviso sobrenatural ou uma punição da vida, mas como um movimento interno pedindo revisão. Ainda assim, é comum ignorar esses sinais, seguir em frente, suportar mais um pouco, acreditar que é só uma fase. E nessa adaptação constante, algo essencial começa a se perder, quase sem que se perceba. Com o tempo, surge um limite interno, um ponto em que continuar daquela forma já não parece sustentável. Esse limite nem sempre vem como ruptura externa. Muitas vezes, ele surge como um pensamento simples, mas firme. Chega. Não como explosão, mas como lucidez. Esse chega não precisa significar o fim de tudo. Ele pode marcar apenas o início de uma reorganização interna. Um momento em que a consciência começa a ocupar um espaço que antes estava entregue ao hábito, ao medo ou à repetição automática. Quando isso acontece, o mundo ao redor estranha, porque a pessoa sempre foi aquela que cedia, que segurava, que mantinha tudo funcionando, mesmo à custa de si mesma. Mas algo muda quando se deixa de reagir automaticamente e se começa a escolher com mais atenção. Essa escolha não resolve a vida de uma vez, não elimina conflitos, mas inaugura uma relação mais honesta consigo. Jung dizia que enquanto certos conteúdos permanecem inconscientes, eles tendem a conduzir a vida como se fossem destino. Torná-los conscientes não significa controlá-los, mas deixar de ser guiado por eles sem perceber. Talvez este seja um desses momentos, não um grande despertar, mas uma pausa. Um intervalo em que padrões antigos começam a se tornar visíveis. O medo de decepcionar, a dificuldade de dizer não. A sensação de que estar só é mais assustador do que se abandonar. Olhar para isso não traz alívio imediato. Às vezes traz desconforto, mas devolve algo fundamental, a possibilidade de escolha. A partir daí, já não é tão fácil continuar repetindo as mesmas concessões sem perceber o preço que elas cobram. Muita gente tenta consertar o mundo externo para aliviar esse incômodo interno. Ajusta relações, muda de ambiente, altera rotinas. Às vezes funciona por um tempo. Mas quando a origem do conflito está mais profunda, os mesmos padrões acabam reaparecendo em cenários diferentes.
Jung observava que aquilo que é negado não deixa de existir, apenas continua atuando fora do campo da consciência. E tudo o que é tolerado em excesso tende a se acumular. Não de forma dramática, mas persistente. As histórias começam a se repetir. Os mesmos tipos de vínculo, as mesmas sensações, mesmo quando os rostos mudam. Quanto mais se tenta resolver tudo externamente, mais distante fica a compreensão do que realmente está acontecendo por dentro. Talvez o chega seja apenas isso, uma interrupção no automático. Um pequeno espaço entre o que vinha sendo repetido e algo novo que ainda não tem forma definida. Antes de qualquer mudança visível, existe esse instante de honestidade interna. Se alguma parte dessa reflexão já começou a fazer sentido para você, o like ajuda o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Antes de qualquer decisão externa, esse instante pede algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Olhar com honestidade para o que se vem carregando. Papéis assumidos por medo, relações mantidas por hábito, identidades construídas para evitar rejeição. Nem tudo isso foi escolha consciente. Muitas dessas estruturas surgiram como formas de adaptação. Em algum momento fizeram sentido. O problema começa quando continuam sendo sustentadas, mesmo depois de perderem a função. Tudo o que é mantido apenas pelo receio de perder tende a se transformar numa prisão interna. E toda prisão, cedo ou tarde, começa a pedir revisão. O chega nesse ponto não é um ato de rebeldia. É um reconhecimento silencioso de que continuar suportando nem sempre é sinal de maturidade ou cuidado. Às vezes, é apenas uma forma sofisticada de autoabandono. Na psicologia analítica, Jung descrevia a sombra como tudo aquilo que foi deixado de fora da consciência ao longo da vida. Não apenas traços considerados negativos, mas também necessidades, limites e desejos que não encontraram espaço para existir. A sombra não é algo a ser combatido, é algo a ser reconhecido. E reconhecer o próprio limite costuma ser um dos primeiros movimentos nesse processo. Isso não significa eliminar sentimentos difíceis ou tomar decisões drásticas de imediato. Significa observar, perceber onde o corpo tensiona, onde a mente resiste, onde a sensação de peso se repete. Aos poucos, esse olhar mais atento começa a mudar o ritmo interno. O corpo relaxa um pouco, a respiração encontra mais espaço. E pequenas pausas começam a surgir onde antes só havia urgência. Desde cedo, muita gente aprende que valor, amor e pertencimento são conquistas externas. Algo que se ganha ao agradar, ao se adaptar, ao corresponder às expectativas. Sem perceber, escolhas inteiras passam a ser feitas a partir desse eixo. Jung alertava que quem vive apenas voltado para fora tende a perder contato com o próprio centro. Olhar para dentro não resolve todos os conflitos, mas ajuda a compreender de onde vêm certas decisões repetidas. Quando a validação externa ocupa todo o espaço, o apego costuma ser confundido com afeto. A dependência emocional passa a ser chamada de vínculo, e o medo de estar só se disfarça de conexão. Reconhecer isso não significa rejeitar relações ou se isolar do mundo. Significa revisar a forma como se está em relação. O amor próprio, nesse contexto, não nasce do afastamento, mas de um contato mais honesto consigo. À medida que a pessoa começa a recolher partes de si que estavam espalhadas em expectativas alheias, algo muda. Não de forma espetacular, mas consistente. Ela não se torna completa de repente. Torna-se mais presente. Jung chamou esse movimento de individuação, um processo contínuo de integração, em que diferentes aspectos da personalidade passam a ser reconhecidos como partes legítimas da mesma história. Não é um estado final, é um caminho imperfeito, feito de avanços e recuos. O chega, dentro desse processo, não representa uma ruptura total com o passado. Representa uma revisão profunda,
uma decisão de não se abandonar com tanta frequência. Depois disso, é comum surgir silêncio. E o silêncio nem sempre é confortável. Psicologicamente, ele funciona como espaço de elaboração, um intervalo em que antigas respostas já não servem e novas ainda não se formaram. Nesse espaço, não há garantias, há observação. Com o tempo, escolhas mais alinhadas começam a aparecer. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque a forma de perceber mudou. A pessoa passa a notar com mais clareza onde se perde, onde se força, onde se silencia demais. E essa percepção começa a orientar pequenas decisões, não decisões grandiosas, mas ajustes cotidianos. O que aceitar, o que recusar, onde permanecer, onde se afastar. A reconstrução não acontece de uma vez. Ela se dá em gestos simples, descansar sem culpa, dizer não sem justificar demais, reconhecer limites sem se punir por isso. O amor próprio, nesse ponto, deixa de ser uma ideia elevada e se torna um compromisso prático com a própria coerência. Não é sempre confortável, mas tende a ser mais verdadeiro. Aos poucos, algo se organiza internamente, não como promessa de vida fácil ou ausência de dor, mas como maior clareza. E essa clareza começa a se refletir nas relações, no ritmo, na forma de ocupar o próprio espaço. Não por força externa, nem por algum tipo de recompensa invisível, mas por consistência interna. Quando a pessoa muda a forma como se trata, muda também o tipo de situação que aceita sustentar. Jung observava que integrar aquilo que antes era negado reduz o poder desses conteúdos sobre a vida. Não elimina conflitos, mas transforma reações automáticas em escolhas mais conscientes. O chega, então, deixa de ser confronto e passa a ser presença. Já não é necessário lutar o tempo todo para existir. Basta sustentar quem se está se tornando, mesmo quando isso ainda parece instável. Se quiser registrar esse movimento de alguma forma, deixa nos comentários o que esse chega representa para você hoje. Sustentar quem se está se tornando exige algo que raramente é ensinado: tolerar a própria transição. Existe um intervalo delicado entre o que já não serve e o que ainda não ganhou forma. Nesse espaço, é comum sentir insegurança, dúvida e até uma espécie de vazio. Não porque algo esteja errado, mas porque antigas estruturas deixaram de sustentar e as novas ainda estão em construção. Jung via esse período como parte inevitável do processo de transformação psíquica. Um momento em que a consciência precisa aprender a conviver com a incerteza sem buscar respostas apressadas. Muitas pessoas tentam preencher esse intervalo rapidamente. Voltam a antigos padrões, retomam relações conhecidas ou assumem compromissos que não desejam de verdade, apenas para não lidar com o desconforto do não saber. Mas esse retorno ao familiar costuma ter um custo. O que foi visto não pode mais ser completamente ignorado. O que foi reconhecido já não se encaixa com tanta facilidade nas antigas formas de viver. E isso cria uma tensão interna que pede atenção. O silêncio que surge depois do chega não é ausência de vida, é espaço de reorganização. Psicologicamente, é nesse silêncio que conteúdos antes reprimidos começam a encontrar palavras, imagens e sensações. Não para dominar, mas para serem integrados. Jung acreditava que a verdadeira mudança não acontece quando se elimina o conflito, mas quando se amplia a consciência sobre ele. E essa ampliação raramente é barulhenta. Ela acontece em camadas, aos poucos. Nesse período, a pessoa pode começar a perceber como certas escolhas eram feitas mais por medo do que por desejo. Medo de desagradar, medo de perder pertencimento, medo de parecer insuficiente. Esses medos não desaparecem de uma vez, mas quando são reconhecidos, deixam de operar de forma invisível, passam a ser considerados e não mais obedecidos automaticamente. Essa diferença é sutil, mas profunda.
O chega amadurece quando deixa de ser apenas uma reação ao cansaço e se transforma em critério interno. Não é mais sobre se afastar de tudo o que incomoda, mas sobre discernir o que faz sentido sustentar. Algumas relações permanecem, outras se transformam, algumas se encerram, não como punição, mas como consequência natural de uma mudança de posição interna. Quando a pessoa deixa de se abandonar, certas dinâmicas simplesmente deixam de se sustentar. Jung observava que, à medida que a individuação avança, a vida externa tende a refletir essa reorganização interna. Não como recompensa, nem como sincronicidade mística, mas como coerência. Quando alguém muda a forma como se posiciona, o campo de possibilidades também muda. O que antes parecia inevitável passa a ser opcional. O que antes era tolerado por hábito passa a ser questionado. E essa mudança de postura altera o curso das escolhas. Esse processo não elimina conflitos. Pelo contrário, às vezes os torna mais visíveis, mas também os torna mais manejáveis. A pessoa passa a reconhecer quando está repetindo um padrão antigo e quando está experimentando algo novo. Nem sempre escolhe o novo, mas já percebe a diferença. E essa percepção, por si só, já é um avanço importante. Jung dizia que a consciência não resolve tudo, mas impede que a vida seja conduzida inteiramente no escuro. Com o tempo, começa a surgir uma confiança diferente. Não uma certeza absoluta sobre o futuro, mas uma segurança interna de que é possível lidar com o que vier. Essa confiança não depende da aprovação externa nem da ausência de dificuldades. Ela nasce da experiência de ter atravessado conflitos sem se perder completamente, de ter dito chega quando foi necessário e de ter sustentado essa decisão mesmo diante da dúvida. O amor próprio, nesse ponto, deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma prática silenciosa. Está presente na forma como a pessoa organiza o próprio tempo, na maneira como escuta o corpo, no cuidado com os próprios limites. Não é um estado permanente de bem-estar, é uma postura, uma escolha repetida, mesmo quando o velho impulso de se adaptar retorna, e ele sempre retorna em algum grau. Jung entendia que integrar a sombra não significa se livrar dela, mas reconhecer sua presença sem ser dominado por ela. O mesmo vale para antigos padrões de autoabandono. Eles não desaparecem completamente, mas quando reconhecidos, perdem a força de comando. A pessoa pode até ceder em alguns momentos, mas já não confunde isso com destino ou obrigação. Sabe que está escolhendo e não sendo levada. Esse é um ponto importante da jornada. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque algo essencial foi recuperado. A autoria da própria vida. Não no sentido de controle absoluto, mas de participação consciente. A pessoa deixa de se ver apenas como alguém que reage ao que acontece e passa a se perceber como alguém que pode responder de forma mais alinhada ao que sente e pensa. Há algo curioso que acontece quando essa autoria começa a ser recuperada. A vida externa nem sempre muda de imediato, mas a forma como ela é vivida começa a ganhar outra textura. Situações que antes pareciam esmagadoras passam a ser vistas com mais distância. Não porque perderam importância, mas porque já não definem completamente quem você é. Jung falava da ampliação da consciência como um deslocamento do centro de gravidade psíquico. Aquilo que antes dominava passa a ser observado. Aquilo que antes controlava passa a ser considerado. Esse deslocamento não é isento de desconforto. Em muitos momentos, surge a sensação de estar entre dois mundos. O antigo já não convence, mas o novo ainda não oferece segurança. É comum sentir uma espécie de solidão nesse ponto. Não a solidão de quem não tem ninguém, mas a solidão de quem já não cabe em certos lugares internos. Essa experiência costuma ser mal interpretada. Muitos acreditam que estão regredindo, quando na verdade estão atravessando um processo de reorganização. Jung via esse estado como parte necessária da individuação.
Quando antigas identificações começam a se dissolver, a psique entra num período de reestruturação. Não é vazio no sentido de ausência, mas de suspensão. Um tempo em que a pessoa aprende a sustentar a própria presença, sem recorrer imediatamente a distrações, explicações ou justificativas. É um exercício difícil, porque vai contra a urgência constante de se definir, de se encaixar, de se explicar ao mundo. Nesse intervalo, o silêncio ganha outro significado. Ele deixa de ser apenas ausência de som e passa a funcionar como espaço de escuta. Pensamentos antes ignorados aparecem. Emoções que eram rapidamente abafadas pedem atenção, não para serem dramatizadas, mas compreendidas. Jung acreditava que aquilo que não encontra espaço na consciência acaba buscando expressão por outros caminhos. Dar lugar a esses conteúdos é uma forma de reduzir sua carga destrutiva. Aos poucos, a pessoa começa a perceber como muitas de suas escolhas antigas estavam baseadas em imagens que construiu sobre si mesma. A imagem de quem precisa ser forte o tempo todo, de quem não pode decepcionar, de quem deve manter tudo funcionando. Essas imagens, embora úteis em certos momentos da vida, podem se tornar rígidas. Quando deixam de ser questionadas, passam a exigir sacrifícios silenciosos. O chega surge justamente quando esse custo se torna visível demais para ser ignorado. Questionar essas imagens não significa negá-las completamente, significa relativizá-las. Reconhecer que elas são partes da história, não a totalidade do ser. Jung enfatizava que o sofrimento psíquico muitas vezes surge da identificação excessiva com apenas um aspecto da personalidade. Quando a pessoa acredita que é apenas aquilo que aprendeu a ser, perde contato com outras possibilidades internas. A individuação amplia esse repertório. Com essa ampliação, novas escolhas se tornam possíveis. Nem sempre mais fáceis, mas mais alinhadas. A pessoa começa a perceber onde está se forçando além do necessário, onde está permanecendo por medo, não por desejo, onde está calando algo importante para manter uma aparência de estabilidade. Esses reconhecimentos não exigem decisões imediatas, muitas vezes exigem apenas honestidade consigo. E essa honestidade, por si só, já começa a mudar o curso interno das coisas. É nesse ponto que o chega deixa de ser apenas uma reação ao esgotamento e se transforma em um eixo interno. Um critério silencioso que orienta escolhas futuras. Não se trata de dizer não a tudo, mas de saber por que se diz sim. Essa clareza reduz conflitos desnecessários. Não elimina dúvidas, mas organiza prioridades. Jung observava que a vida se torna menos caótica quando a pessoa passa a agir a partir de um centro interno mais estável. Esse centro não é algo fixo ou perfeito. Ele se ajusta, oscila, aprende, mas oferece uma referência. Quando algo ameaça esse eixo, o desconforto aparece mais rápido, não como culpa, mas como sinal. Um convite à revisão. A pessoa passa a confiar mais nesses sinais internos, não como ordens absolutas, mas como informações valiosas sobre o próprio estado psíquico. O amor próprio, nesse estágio, se manifesta de forma discreta. Está na capacidade de interromper uma conversa que desgasta, na decisão de descansar antes do colapso, na escolha de não se explicar excessivamente para justificar limites. Essas atitudes não são sempre compreendidas pelos outros, e isso faz parte do processo. Jung lembrava que a individuação frequentemente exige suportar certo grau de incompreensão externa, justamente porque rompe com expectativas antigas. Essa incompreensão pode gerar dúvida, questionamentos internos, a vontade de voltar atrás. Mas com o tempo, a pessoa percebe que abrir mão dessa coerência interna custa mais caro do que lidar com o desconforto momentâneo de sustentar uma escolha. O chega amadurecido
Não é rígido, mas firme. Ele não precisa ser defendido o tempo todo. Ele se sustenta no silêncio. Esse silêncio que sustenta o chega amadurecido não é vazio. Ele é cheio de pequenas percepções que antes passavam despercebidas. A pessoa começa a notar como reage diante de certas situações, como o corpo responde a determinadas presenças, como a mente se acelera quando algo ameaça antigos padrões. Nada disso surge para ser combatido, mas observado. Jung entendia a observação consciente como um dos movimentos mais transformadores da psique, justamente porque ela retira o indivíduo do automatismo. Com essa observação, fica mais claro perceber que nem toda dor pede resistência e nem todo desconforto pede fuga. Alguns incômodos surgem como sinais de crescimento, outros como alertas de excesso. Aprender a diferenciar um do outro é parte fundamental desse processo. E essa diferenciação não vem de fórmulas prontas, mas da experiência direta, de errar, de ajustar, de sentir o efeito das próprias escolhas ao longo do tempo. É nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem, porque percebem que o chega não afastou apenas situações externas, mas também certas narrativas internas. A ideia de que precisam ser tudo para todos, a crença de que dizer não é sempre egoísmo, a fantasia de que suportar em silêncio é sinal de maturidade emocional. Essas narrativas não desaparecem de uma vez, mas, quando questionadas, perdem força. E aquilo que perde força deixa espaço para algo novo emergir. Jung falava que a consciência se expande quando a pessoa deixa de se identificar completamente com suas histórias internas. Quando percebe que pensamentos, emoções e papéis são conteúdos da psique, não a totalidade do ser. Essa mudança de perspectiva cria um certo alívio. A pessoa continua sentindo, continua se afetando, mas já não se confunde inteiramente com cada movimento interno. Existe um espaço maior entre o que acontece e quem observa. Esse espaço é precioso. É nele que escolhas mais livres começam a surgir. Não livres no sentido de ausência de limites, mas no sentido de maior alinhamento interno. A pessoa passa a reconhecer quando está agindo por medo e quando está agindo por convicção. E mesmo quando escolhe a partir do medo, já o faz com mais consciência. Essa diferença muda tudo, porque devolve responsabilidade sem peso excessivo. Com o tempo, o chega deixa de ser um evento marcante e passa a se tornar uma postura contínua. Ele aparece em pequenas decisões diárias, no cuidado com o próprio tempo, na forma como se entra e se sai de conversas, na escolha do que merece atenção e do que pode ser deixado para depois. Não há drama nessas escolhas, há sobriedade. E essa sobriedade traz uma sensação de estabilidade que não depende tanto do que acontece fora. Jung observava que a verdadeira integração ocorre quando a pessoa consegue sustentar contradições internas sem precisar resolvê-las imediatamente. Quando aceita que pode querer proximidade e, ao mesmo tempo, precisar de espaço, que pode amar e, ainda assim, colocar limites, que pode errar sem transformar o erro em identidade. Essa capacidade de sustentar paradoxos é um sinal de maturidade psíquica. Ao longo desse caminho, antigas feridas costumam se manifestar de formas mais sutis, não para dominar, mas para serem reconhecidas. Muitas delas estavam por trás de comportamentos de autoabandono, de busca excessiva por aprovação, de dificuldade em dizer chega no passado. Quando essas feridas encontram espaço na consciência, deixam de precisar se expressar através de padrões repetitivos, não porque foram curadas de forma definitiva, mas porque foram integradas à história pessoal. Esse processo de integração muda a relação com o passado.
A pessoa deixa de olhar para trás apenas com culpa ou arrependimento e passa a reconhecer que muitas escolhas foram feitas com os recursos disponíveis naquele momento. Essa compreensão não apaga responsabilidades, mas adiciona contexto. Jung acreditava que a psique se organiza melhor quando a pessoa consegue olhar para sua própria história sem se reduzir a ela. A partir daí, o futuro deixa de ser vivido apenas como ameaça ou expectativa. Ele passa a ser percebido como espaço de possibilidade, não no sentido de promessas grandiosas, mas de abertura. A pessoa sabe que nem tudo pode ser controlado, mas confia mais na própria capacidade de responder ao que surgir. Essa confiança não é arrogância, é familiaridade consigo. Essa familiaridade consigo mesmo não nasce de certezas absolutas, mas da convivência prolongada com a própria experiência. A pessoa passa a reconhecer seus limites com menos julgamento e suas contradições com mais curiosidade. Jung via esse movimento como um aprofundamento da relação entre o ego e o inconsciente, onde o ego deixa de se colocar como comandante rígido e passa a atuar como mediador atento. Não se trata de perder direção, mas de ganhar escuta. Com essa escuta, surgem nuances antes ignoradas. A pessoa percebe que nem toda exaustão vem do excesso de tarefas, mas do excesso de concessões. Que nem toda tristeza aponta para algo errado, mas às vezes para algo que precisa ser revisto. Que nem todo vínculo que dura muito tempo ainda faz sentido ser mantido da mesma forma. Esses reconhecimentos não exigem decisões imediatas. Eles pedem presença, e presença, muitas vezes, já é um gesto transformador. O chega começa então a aparecer em camadas mais sutis. Não apenas nos grandes rompimentos, mas nas pequenas correções de rota. Em aceitar que algo não pode ser resolvido agora, em admitir que uma expectativa precisa ser revista, em perceber que insistir em agradar a todos tem um custo interno alto demais. Esses movimentos não chamam a atenção de fora, mas reorganizam profundamente o que acontece por dentro. Jung falava que a psique busca constantemente equilíbrio. Quando um aspecto da personalidade domina por tempo demais, outro tende a emergir como compensação. O chega pode ser visto como uma dessas compensações, um movimento natural da psique tentando restaurar um equilíbrio perdido. Ignorar esse movimento costuma gerar sintomas. Escutá-lo abre espaço para reorganização. Nesse ponto, a relação com o erro também começa a mudar. A pessoa deixa de ver cada falha como prova de inadequação e passa a encará-la como informação. Algo que revela limites, necessidades ou ajustes necessários. Essa mudança de postura reduz a autocrítica excessiva e cria um ambiente interno mais favorável ao crescimento. Jung acreditava que a rigidez moral interna era uma das grandes fontes de sofrimento psíquico, justamente por impedir a integração de partes consideradas inaceitáveis. À medida que essa rigidez diminui, surge uma liberdade diferente. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não precisar se violentar constantemente para corresponder a imagens internas ou externas. A pessoa começa a agir com mais coerência entre o que sente, pensa e faz. Nem sempre consegue, mas percebe quando se afasta dessa coerência. E essa percepção funciona como um guia mais confiável do que regras externas. O amor próprio, nesse estágio, deixa de ser algo que se prova ou se declara. Ele se manifesta na forma como a pessoa se trata quando erra, na paciência que desenvolve consigo ao atravessar momentos de dúvida, na escolha de não se abandonar quando a resposta ainda não está clara. Essas atitudes constroem uma base interna mais estável, que não depende tanto de validação externa. Jung observava que, quando essa base começa a se formar, a pessoa passa a tolerar melhor a complexidade da vida.
aceita que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, que algumas questões amadurecem com o tempo, que certas respostas só aparecem depois de muita observação. Essa tolerância à complexidade reduz a ansiedade por controle e abre espaço para uma relação mais realista com a própria existência. O chega, então, deixa de ser apenas um limite imposto a algo externo e se transforma em um compromisso interno. Um compromisso de não se afastar de si mesmo por conveniência, medo ou hábito. Esse compromisso não é rígido, ele se ajusta, mas oferece direção. E direção, mesmo que flexível, ajuda a atravessar períodos de incerteza com mais estabilidade. Nesse percurso, é comum que a pessoa perceba que algumas relações se transformam naturalmente, não porque alguém errou, mas porque as posições internas mudaram. Jung via essas mudanças como parte do processo de individuação, em que o indivíduo se diferencia sem se isolar. Algumas conexões se aprofundam, outras perdem força. Esse movimento não precisa ser dramatizado. Ele pode ser compreendido como consequência de uma reorganização interna. Se em algum momento desse processo você sentiu vontade de registrar algo, uma palavra, uma percepção ou até uma dúvida, os comentários ficam abertos para isso. Às vezes, escrever ajuda a dar forma ao que ainda está se organizando por dentro. E o caminho segue, porque essa relação consigo mesmo continua se aprofundando com o tempo. Com o passar do tempo, essa relação mais estável consigo mesmo começa a produzir um efeito silencioso, mas consistente. A pessoa passa a confiar mais na própria percepção, não porque ela seja infalível, mas porque agora é escutada. Sensações internas deixam de ser ignoradas automaticamente. Pensamentos são observados antes de serem seguidos. Emoções encontram espaço para existir sem precisar comandar todas as decisões. Jung entendia essa postura como um amadurecimento do ego que deixa de se defender o tempo todo e passa a dialogar com o inconsciente. Esse diálogo não elimina conflitos internos. Pelo contrário, muitas vezes os torna mais evidentes. Mas há uma diferença importante. Eles já não precisam ser resolvidos à força. Podem ser compreendidos, sustentados, integrados aos poucos. A pessoa começa a perceber que nem todo conflito pede uma resposta imediata. Alguns pedem tempo, outros pedem mudança de postura e alguns simplesmente pedem que se pare de insistir. É nesse ponto que o chega ganha uma dimensão mais profunda. Ele não é mais apenas um limite imposto a situações externas, mas uma interrupção de padrões internos repetitivos. A necessidade de se explicar demais, o impulso de agradar para evitar tensão, a tendência de assumir responsabilidades que não são suas. Esses movimentos, quando observados com mais consciência, perdem parte do poder que tinham. Não desaparecem, mas deixam de operar no automático. Jung falava que a liberdade psíquica não está em eliminar impulsos, mas em não ser possuído por eles. Quando a pessoa reconhece seus próprios condicionamentos, ganha espaço para escolher como lidar com eles. Esse espaço é pequeno no início, às vezes quase imperceptível, mas com o tempo se amplia, e essa ampliação muda a experiência de viver. A vida deixa de ser sentida apenas como algo que acontece de fora para dentro. Passa a ser vivida como uma interação constante entre o que vem de fora e o que se constrói por dentro. Essa mudança de perspectiva reduz a sensação de impotência. Não porque tudo esteja sob controle, mas porque a pessoa já não se sente completamente à mercê das circunstâncias. Existe participação, existe resposta. Nesse estágio, a relação com o silêncio se aprofunda ainda mais. O silêncio deixa de ser apenas pausa entre estímulos e se torna um espaço de escuta contínua. Nele, a pessoa percebe com mais clareza quando algo está desalinhado, quando uma escolha não ressoa.
quando uma relação começa a pedir revisão. Esses sinais não vêm acompanhados de alarme. Eles surgem como desconfortos sutis, fáceis de ignorar, mas cada vez mais difíceis de desconsiderar. O amor próprio amadurecido se manifesta justamente nessa capacidade de não ignorar esses sinais. Não por rigidez, mas por respeito. Respeito à própria energia, ao próprio ritmo, à própria história. Jung observava que a psique se organiza melhor quando a pessoa aprende a respeitar seus limites internos, assim como respeita os limites externos. Essa simetria cria um senso de integridade que não depende tanto de aprovação. Com essa integridade, a pessoa passa a lidar de forma diferente com expectativas alheias. Nem sempre as atende, nem sempre as rejeita, mas passa a avaliá-las com mais critério. O chega aparece quando algo exige uma negação constante de si mesmo. E esse limite não precisa ser anunciado em voz alta. Muitas vezes, ele se manifesta apenas em uma mudança de comportamento, em uma escolha silenciosa, em uma ausência que antes seria presença forçada. Esse tipo de mudança costuma causar estranhamento ao redor. Pessoas acostumadas com a versão anterior podem interpretar como distanciamento ou frieza. Jung lembrava que o processo de individuação frequentemente gera esse tipo de ruído, porque rompe com imagens cristalizadas. Sustentar esse ruído exige firmeza interna. E essa firmeza não vem da certeza de estar certo, mas da clareza de estar sendo honesto consigo. Ao longo desse caminho, a pessoa começa a perceber que não precisa mais lutar tanto para se sentir inteira. A inteireza não vem da soma de conquistas externas, mas da integração interna. Partes antes rejeitadas passam a ser reconhecidas, limites antes ignorados passam a ser respeitados. E essa integração reduz a necessidade de compensações externas constantes. À medida que essa integração se aprofunda, algo começa a se estabilizar por dentro. Não é euforia, nem sensação de vitória. É uma serenidade discreta, quase silenciosa, que nasce da coerência. A pessoa passa a perceber que já não precisa se mover tanto para se sentir válida. Não precisa correr atrás de confirmações constantes, nem se explicar a todo instante. Existe uma base interna mais firme, construída a partir da experiência de ter se escutado quando isso ainda parecia incerto. Jung dizia que a maturidade psíquica não se mede pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de conviver com eles sem perder o eixo. Nesse ponto do caminho, os conflitos continuam existindo, mas já não desorganizam tudo. Eles são percebidos como parte do processo, não como falhas pessoais. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a relação com a própria história. O passado deixa de ser apenas fonte de culpa ou arrependimento e passa a ser compreendido como contexto. Algo que explica, mas não define totalmente quem se é agora. O chega, visto de longe, deixa de parecer um ato isolado e passa a ser entendido como um marco interno. Um momento em que a pessoa decidiu não se afastar mais de si mesma com tanta facilidade. Essa decisão não é perfeita nem definitiva. Ela precisa ser reafirmada em pequenas escolhas cotidianas e nem sempre é fácil. Em muitos momentos, o impulso de voltar ao antigo modo de funcionamento aparece. A diferença é que agora ele é reconhecido, e aquilo que é reconhecido já não governa em silêncio. Com o tempo, essa postura interna começa a influenciar a forma como a vida é vivida. Não porque tudo se torne simples, mas porque a pessoa passa a responder aos acontecimentos com mais presença. O que antes gerava reatividade passa a gerar reflexão. O que antes exigia adaptação automática passa a pedir escolha. Jung via essa mudança como sinal de que o ego deixou de ser apenas reativo e passou a atuar de forma mais consciente no diálogo com o inconsciente. Essa consciência não elimina o medo, a dúvida ou a insegurança, mas impede que eles sejam os únicos guias.
A pessoa aprende a caminhar mesmo sem garantias absolutas. Aprende a sustentar períodos de incerteza sem se abandonar. Aprende a confiar mais na própria capacidade de atravessar do que na promessa de resultados externos. Essa confiança é construída, não concedida, e cresce à medida que a pessoa se mantém fiel a pequenos limites internos. O amor próprio, nesse estágio, deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que se pratica. Está presente na forma como se lida com o próprio cansaço, na decisão de não se forçar além do necessário, na escolha de se retirar de dinâmicas que exigem constante negação de si. Não é um sentimento permanente de bem-estar, mas uma ética interna. Um compromisso silencioso com a própria integridade. Jung acreditava que a vida se torna mais significativa quando a pessoa se compromete com o próprio processo de individuação, não como uma meta a ser alcançada, mas como um caminho a ser percorrido. Esse caminho não é linear. Ele exige revisões constantes. Novos chegas surgem ao longo do tempo, cada um mais refinado, mais consciente, menos reativo. Não como rupturas dramáticas, mas como ajustes finos de direção. Nesse ponto, a pessoa percebe que não precisa mais provar nada a ninguém para justificar suas escolhas. O silêncio passa a ser suficiente. Não o silêncio da repressão, mas o silêncio da clareza. Aquele que não pede validação porque já encontrou um eixo interno. Esse silêncio não afasta a vida. Pelo contrário, ele cria espaço para relações mais verdadeiras, escolhas mais coerentes e uma presença mais inteira no que se faz. A vida então deixa de ser vivida como uma sequência de resistências e passa a ser encarada como um campo de experiências. Nem todas agradáveis, nem todas desejadas, mas todas atravessadas com mais consciência. Jung dizia que aquilo que não é vivido conscientemente tende a se repetir como destino. Quando a consciência se amplia, a repetição perde força e no lugar dela surge possibilidade. Talvez o chega nunca tenha sido sobre afastar pessoas, romper histórias ou mudar cenários. Talvez sempre tenha sido sobre retornar. Retornar à própria percepção, ao próprio limite, à própria verdade, mesmo quando ela ainda está em construção. Esse retorno não é barulhento, ele acontece em silêncio, em escolhas pequenas, em gestos quase invisíveis, mas é nele que algo essencial se reorganiza. Se alguma palavra, imagem ou ideia desse percurso ficou com você, escrever nos comentários pode ser uma forma simples de registrar esse movimento. E se esse tipo de reflexão acompanha bem o seu ritmo interno, se inscrever no canal é uma maneira prática de continuar seguindo por aqui. O caminho não termina. Ele apenas segue com mais presença, mais clareza e menos necessidade de se abandonar no meio do percurso.